Bom dia, ouvintes da Gospel Mira. Que alegria poder estar hoje aqui com vocês, né, neste dia da grande solenidade da Imaculada Conceição de Maria. Se há uma aparição que afirmou isso explicitamente, é a aparição de Lourdes, a Bernadette Soubirous, e nós já tratamos aqui desta aparição. Vamos ver hoje outros aspectos importantes deste mistério da Imaculada Conceição, mas vamos começar saudando-a como o fez o anjo, como a cheia de graça, e como também o Espírito Santo que falou pela boca de Santa Isabel, sua parenta. Ave Maria, cheia de graça, beijo, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nesta reflexão, eu vou me inspirar, ou vou me basear em 3 livros. Um escrito por mim mesmo, Bases Bíblicas do Culto a Maria. Outro escrito por Jean Guiton, Virgem Maria Nossa Senhora. E outro escrito por Lúcio Pink, que é O Mito de Maria. Na verdade, foi devagar a caminhada para a plena inteligência da verdade de fé, que é a concepção imaculada de Maria. Os cristãos perceberam a verdade dessa concepção imaculada por uma série de razões. Já falamos anteriormente, a propósito de outras aparições, que Nossa Senhora é a Arca da Aliança. E a própria saudação do anjo, ao chamar Maria de repleta da graça, cheia de graça. Ora, se ela, num determinado momento, esteve privada da graça, sendo manchada pelo pecado, a saudação do anjo, porta-voz de Deus, embaixador de Deus, seria mentirosa. Foi até bom lembrarmos aqui exatamente nessa questão da Arca da Aliança. Vamos raciocinar. Essa arca era apenas uma figura que devia preparar o povo para a futura realidade, assim como Adão foi figura de Cristo, diz-nos São Paulo, e o Templo de Jerusalém, figura do Templo Celeste, como afirma a Epístola aos Hebreus. Ora, se Deus exigiu tal preciosidade e tal perfeição no móvel que deveria conter as tábuas de pedra onde escrever a sua lei, que preciosidade sobrenatural e espiritual não deve ter construído para a arca, entre aspas, né? A arca verdadeira, que iria gerar seu próprio filho, abrigá-lo no período de gestação, amamentá-lo, etc. Se a santidade de Deus era tanta que nem os profanos poderiam tocar aquela arca da aliança do Antigo Testamento, sob pena de morte, como aconteceu com Uzá no relato do 2º livro de Samuel, quanto mais a arca verdadeira deveria ser santa. O ouro puro de que era revestida a velha arca, que é que simboliza, senão a total pureza da nova arca? Ora, se Maria tivesse contraído o pecado original, ela não teria sido totalmente santa e teria estado sob o poder de Satanás até o momento da encarnação. Dá para imaginar isso? O Santíssimo encarnando-se num templo até então separado de Deus, profanado? Um templo que até então estava sujeito ao grande inimigo de Deus? Por outro lado, se profetas como Jeremias e João Batista foram purificados ainda no seio de suas mães, por causa da elevada missão que lhes seria confiada, a mãe de Jesus, de quem se originou totalmente o corpo do Salvador por causa da concepção virginal, não teria recebido uma purificação muito maior, ou seja, a preservação do pecado desde o instante de sua concepção? Bom,
Existem alguns cristãos que negam essa verdade da Imaculada Conceição, os protestantes, e em publicações dessas comunidades religiosas, muitas vezes a gente escuta a argumentação de que mesmo grandes doutores da igreja, como Santo Tomás e Santo Agostinho, puseram objeções ao dogma, não era dogma então, né? Mas a ideia de uma concepção imaculada de Maria. Vamos lembrar que muitas vezes a liturgia, a oração e a intuição dos fiéis, do povo de Deus, vai antes, abre o caminho para a reflexão teológica que vem depois, tentando justificar aquilo que é objeto de nossa oração litúrgica ou da crença popular. Foram necessários argutas e santas inteligências para fundamentar teologicamente esse mistério intuído pelo povo de Deus. E podemos dizer que para a proclamação do dogma, a própria Virgem Maria se dignou dar um empurrãozinho. Lembremos que em 1830, como falamos no encontro anterior, ela se apresentou a Catarina Labouré como aquela concebida sem pecado original, ensinando inclusive aquela famosa jaculatória que agrada tanto a Nossa Senhora, segundo ela revelou numa outra aparição. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em 1854, por causa da medalha milagrosa e da conversão do Alfonso Ratisbonne, o judeu, como falamos também no encontro passado, o Papa Pio IX finalmente proclama como dogma de fé. É bom lembrar que, desde 1436, um concílio regional da Basileia, na Suíça, havia decidido que era verdade de fé. Mas a proclamação solene como dogma, feita pelo Vigário de Cristo, aconteceu então em 1854, por meio do Papa São Pio IX. E em 1858, Maria, que tinha dado aquele empurrãozinho para a proclamação desse dogma, confirmou na aparição a Bernadette Soubirous: eu sou a Imaculada Conceição. Bom, quais eram as dificuldades que realmente levaram a uma demora na clareza da concepção teológica a respeito da Imaculada Conceição? Como é que Maria, descendente de Adão e Eva, como todos nós, podia ter escapado à condição de todo filho de Adão? Ela não teria necessidade de redenção? São Bernardo, por exemplo, a respeito da festa da Imaculada Conceição, e não nos esqueçamos que São Bernardo é um devotíssimo da Virgem Maria, ele que chegou a falar de Maria num cansaço, a respeito de Maria nunca é suficiente aquilo que a gente fala ou pensa. Ele mesmo disse que a Imaculada Conceição, ou a festa da Imaculada Conceição, seria um rito estranho à Igreja, que não tinha fundamento racional nem apoio da tradição. São Boaventura também negou a possibilidade da concepção imaculada. Seria a solução mais comum, mais fundada na razão, mais segura, a negação dessa concepção imaculada. São Tomás pensa como São Boaventura: só Jesus Cristo possui o privilégio de não ter necessidade da redenção. Vamos esclarecer que esses teólogos e padres da Igreja, esses doutores da Igreja, eles não se opunham a uma festa para celebrar a concepção de Maria, mas não imaginavam que essa concepção fosse uma concepção imaculada. Então havia a festa da concepção de Maria, a festa do nascimento de Maria, só que eles não tinham a ideia de que realmente a coisa fosse dessa ordem, uma concepção imaculada, sem o pecado original, porque raciocinavam: Jesus nos redimiu a todos, então redimiu também a Maria. Bom, essas hesitações teológicas, raciocínio Guiton,
nos mostram como determinados sistemas ou hábitos mentais podem dificultar a compreensão ou a capacidade de dedução, mesmo em grandes e santos doutores. A dificuldade foi solucionada teologicamente pelo genial franciscano Dr. Sutil Duns Scotus. Maria não se subtraiu à redenção. Ela foi, por assim dizer, pré-redimida. Nasceu sem o pecado original por uma aplicação antecipada dos méritos de Jesus, como se a graça redentora agisse, por assim dizer, de diante para trás. Depois dessa solução teológica dada ao problema levantado por alguns doutores, a Igreja já poderia ter proclamado o dogma da Imaculada Conceição desde o fim da Idade Média, época em que viveu John Duns Scotus. Mas, no primeiro momento, ela se contentou em proibir que esse mistério da Imaculada Conceição fosse atacado em público, sem impor a crença, e as dificuldades foram desaparecendo por si mesmas, até que, dia 8 de dezembro de 1854, o Papa São Pio IX pôde proclamar a Concepção Imaculada como dogma, como verdade de fé. Bom, explicada então esta hesitação e os motivos dela, podemos continuar. A ideia, portanto, como vimos, amadureceu aos poucos entre os teólogos, superando resistências e argumentos contrários. Diz vamos lembrar que o capítulo 3 da Epístola aos Romanos, no paralelo entre Adão e Cristo, no capítulo 5 também diz: porque como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É verdade que no contexto, São Paulo está falando em termos gerais, não se perguntando se haveria alguma exceção. Porque exatamente nesse capítulo 5, o apóstolo vai fazer o paralelo entre Cristo e Adão. Seria o caso de perguntar: e o paralelo entre Eva e Maria? Uma iniciando a história de pecado, outra iniciando a história da redenção. Seria o caso. Voltando a Duns Scotus, este percebeu que a Virgem, como todos os filhos de Adão, dependia dos méritos de Cristo para a sua redenção, aplicados a todos pela fé e pelo batismo, e tem por efeito a remissão dos pecados já contraídos. No caso de Maria, esses mesmos méritos lhe obtiveram a preservação do pecado, em virtude da excelsa missão que lhe seria confiada. Mas nos dois casos, tudo depende sempre da redenção realizada por Jesus. Então Maria também foi redimida por Cristo, só que antecipadamente, isto é, antes de contrair o pecado original, que se propagou por toda a humanidade? É isso mesmo. Se é assim, outra objeção que pode surgir por parte de alguns protestantes. Por que São Lucas diz que Maria foi ao templo para se purificar 40 dias depois do nascimento de Jesus? Em primeiro lugar, neste caso, não se trata da purificação moral, porque se ela tivesse cometido alguma falta, como se ela tivesse cometido alguma falta. Na antiga mentalidade hebraica, o contato com o sangue tornava uma pessoa legalmente ou ritualmente impura. Como uma mulher, ao dar à luz, vertia um pouco de sangue, isso a tornava impura, entre aspas, ritualmente impura e necessitada de um sacrifício de purificação. Em segundo lugar, observando mais de perto a narração de São Lucas, vemos que ele consegue apresentar as coisas de maneira a nos mostrar que Maria não precisava dessa purificação. Vamos raciocinar. Com efeito, seria incrível para um cristão imaginar Maria contaminada por dar à luz o Filho de Deus. Quando se cumpriram os dias para a purificação deles, assim começa o texto do Evangelho de São Lucas,
capítulo 2, versículo 22. Reparem bem, a purificação deles. Esse plural, deles, é desconcertante, tanto que alguns tradutores, achando que foi um lapso do evangelista, corrigem para quando se cumprir os dias para a sua purificação. Mas isso não é o que o texto diz. Isso é uma correção de alguém que acha que o texto está errado. A frase, sem dúvida, começa por fazer referência a um fato histórico. A purificação exigida pela lei de toda mulher após o parto, como já explicamos. Mas São Lucas, na sequência do texto, não menciona nenhuma vez o nome de Maria como sendo alvo de qualquer purificação. Pelo contrário, ele vê na cena apenas a apresentação de Jesus no templo, conforme outra prescrição da lei. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. Se fosse um animal, seria sacrificado. Se fosse um menino, seria resgatado, mediante um sacrifício de um outro animal. No caso de José e Maria, lembramos, sendo eles pobres, foi um par de rolas ou 2 pombinhos. Como diz o padre René Laurentin, grande mariólogo, que estou acompanhando aqui, o texto, após essa menção inicial, falará apenas da apresentação de Jesus, que servirá para ocultar perfeitamente a suposta purificação. Continua ele. Uma evidência se impõe a todo exegeta desconcertado pelo plural deles. Maria não é nomeada, e esse plural não se refere a ela, mas necessariamente a outra coisa. E qual? A resposta está no Evangelho. Eles o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Lucas 2, 22. A finalidade da subida a Jerusalém não seria, portanto, a purificação legal de Maria, mas esta apresentação de Jesus Cristo Senhor e Filho de Deus. Por isso, a razão do plural deve ser buscada noutro lugar. É que o texto de São Lucas deseja mostrar o cumprimento da profecia de Malaquias. De repente chegará a seu templo o Senhor que vós buscais. É o texto de Malaquias, né? Ele purificará os filhos de Levi e os acrisolará como ouro e prata, e eles se tornarão para Yahvé aqueles que apresentam uma oferenda conforme a justiça. A oferenda de Judá e de Jerusalém será então agradável a Yahvé, como nos dias antigos. Malaquias 3, 1 e seguintes. É assim que São Lucas transforma o que seria a purificação de Maria, que dela não necessitava, numa purificação do povo, que dela precisava. O pronome plural deles é uma referência a esse povo, pois, ao oferecer seu primogênito ao Senhor, os pais de Jesus apresentavam, em nome de Judá e de Jerusalém, entre aspas, uma oferenda agradável a Yahvé, citando o profeta. Então, gente, podemos dizer, então, que essa narrativa é, pelo menos indiretamente, mais uma confirmação da Imaculada Conceição de Maria. Pois se São Lucas, ao narrar essa purificação de Maria, o faz de maneira a evidenciar que ela não precisava de purificação, é porque ela já era toda pura. Com isso, Lucas reforça o que o anjo já dissera: a Virgem é a cheia de graça. Isso combina com a apresentação dela com uma nova e santíssima Arca da Aliança, tudo apontando para uma criatura santa desde a sua concepção. Bom, vamos agora raciocinar um pouco, meditar e nos aprofundar com o Lúcio Pincus a respeito dessa realidade, dessa verdade maravilhosa, encantadora, belíssima da Imaculada Conceição de Nossa Santa Mãe. O núcleo de verdade comunicada pela Imaculada Conceição é a relação entre o mundo divino e o humano. Entre esses dois polos opostos, há um ponto de interseção, que é a Imaculada Conceição, que como aurora
precedeu aquela união de Deus e do homem que se deu na encarnação. Essa realidade de Imaculada Conceição situa-se no nível do que ainda não é criado, não manifestado. A visão da humanidade criada ainda não maculada, sem mancha, uma imagem daquilo que logo abaixo de Deus é capaz de perfeição. O espelho em que Deus podia verdadeiramente contemplar a sua imagem. O ponto em que verdadeiramente se realizava a imagem e semelhança do Criador, superando toda opacidade ou toda deformação proveniente da separação e, portanto, do pecado. Vejamos bem, gente. Toda a vida eu me preocupei com essa definição de si mesma que deu Nossa Senhora em Lourdes. Eu sou a Imaculada Conceição. Reparem que ela usou uma abstração. Isso pode ser comparado, por exemplo, com Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para nós, verdade, vida, e nesse sentido também caminho, é uma abstração. Por que Jesus não disse eu sou o verdadeiro? Né? Eu sou o que transmite a vida? Por que Nossa Senhora não disse simplesmente eu sou concebida sem o pecado original, como falou com Catarina Labouré? Mas eu sou a Imaculada Conceição. Quando Jesus fala que é a vida, ele quer dizer, ou que é a verdade, usando um conceito abstrato, ele quer dizer que é a verdade e a vida sem limite, sem restrição. Não é só ele que é verdadeiro, ele também é capaz de transmitir a verdade. Ele é o veículo da verdade, ele é o porta-voz da verdade, ele é o comunicador da verdade. Assim também, como Nossa Senhora diz, eu sou a Imaculada Conceição, ela quer nos dizer que qualquer concepção imaculada vem dela, pela graça de Deus. Então, se nós laboriosamente conseguimos, pelo batismo, pela fé e pelo batismo, chegarmos de novo a esse estado de início imaculado, de recomeço imaculado depois do pecado, é porque nós também estamos participando dessa Imaculada Conceição. Vamos lembrar uma das razões fortíssimas que temos para justificar a ideia da Imaculada Conceição. Adão e Eva foram criados por Deus sem o pecado. Criou a imagem e semelhança. Então a mãe do Redentor, aquela que iniciou o processo de redenção pela graça e a missão que Deus lhe conferiu, ela seria inferior a Eva, que foi concebida, foi criada sem o pecado. Então ela também foi concebida sem o pecado. E a partir daí, ao se identificar que qualquer nascimento imaculado, qualquer concepção imaculada, ela estende a usar a forma abstrata, eu sou a Imaculada Conceição, ela estende isso para todas as pessoas que vão receber essa Imaculada Conceição. Por isso também nós temos que ela é mãe de todos nós. Além de ser mãe de Deus, entendemos a profundidade daquilo que Cristo falou com São João, representando todos os discípulos de Maria. Eis a tua mãe. Ela é a mãe da nossa concepção imaculada. É isso que o autor também quer refletir, ou é sobre isso. Vamos usar uma metáfora. Entre a eternidade e o tempo, a Imaculada Conceição é a única forma concreta em que Deus pode reconhecer-se, porque a imagem aí se reflete sem alterações. Nela temos a primeira e a única criatura que pode compreender e abranger Deus como a imagem primordial do homem, do ser humano, ou seja, a ideia divina, se podemos usar esse termo humano, a ideia na mente divina, o seu arquétipo originário. A irradiação límpida de Deus continua sempre e de qualquer maneira a refletir-se sobre a humanidade, mas os espelhos que ela encontra, que somos nós, por estarem separados da realidade originária e, portanto, distorcidos, manchados, sujos pelo pecado, transmitem uma imagem deformada. Cada ser criado realiza uma separação que distorce a imagem divina que nele é projetada, como que confundindo
as energias que deveriam atravessá-la, né? A graça que deveria atravessá-la, e tornando sua criação contaminada. Ao ser rompida pelo pecado, a harmonia da criação, a criatura se separa do mundo divino, perde o seu Éden, seu paraíso interior, e passa a centrar-se em si mesma, no seu mundo humano. É o antropocentrismo, né? A centração em nós, no ser humano, em vez de nos centrarmos em Deus. Mas essa distorção do projeto criador não danificou de modo irremediável o tecido profundo da realidade. O princípio divino de todas as coisas criadas, o plano incontaminado da primeira mente divina, continua a difundir a sua energia luminosa, a sua luz, né? Sua graça, que foi como que mantida e transmitida pela Imaculada Conceição. Nela, a criação foi como que novamente plasmada e reorientada para a busca da harmonia primordial. Na Imaculada Conceição, nos é revelado que, para além das separações, das divisões que assinalam a nossa realidade humana, existe uma unidade harmoniosa. A dolorosa manifestação da separação, a presença constante de polaridades, né? Oposições, que parecem indicar um dualismo próprio de nossa existência histórica, não são o significado último da realidade. Existe algo que vai além, que ultrapassa tantas divisões, tantas oposições, tantos conflitos. Maria, a realidade que precedeu a distorção da orientação humana diante da criação, está sempre presente e ativa na sua missão de transmitir as energias divinas, as graças divinas, que restituirão a cada um a capacidade de refletir a imagem primitiva, primigênia do ser humano, tal como se achava na mente imaculada de Deus, e também de derrubar toda separação que nos distancia da compenetração da presença divina em nós. A Imaculada Conceição quer significar que antes da separação existe a união. Antes da constituição de opostos em conflito, existe a vontade misericordiosa de pacificação. Antes do pecado, existe a radiosa presença divina que irradia o seu dom. Consequência, para cada pessoa que crê, é possível reconstituir em si e nas suas relações com Deus a unidade da concepção imaculada das origens. É com tal intensidade que Maria, Mãe de Deus, Imaculada Conceição, se torna a representação mais perfeita da Igreja e da existência cristã. Podemos dizer que todo o ideal da existência cristã, todo o ideal da Igreja tem a sua realização máxima, perfeita e modelar para nós na Imaculada Conceição da Virgem Maria. À luz da Imaculada, compreendemos que o pecado é, fundamentalmente, uma ferida na integridade da criatura, um rasgo, uma dilaceração que precisa ser tratada, curada e restaurada. Somente assim poderemos evitar uma visão pessimista, obscura da realidade, que leva à rarefação, à dispersão, à desagregação das energias, do pleno envolvimento na busca do transcendente ou sobrenatural. Então, esse espelho divino perfeito, né, essa imagem e semelhança de Deus, que é a Imaculada Conceição, é o espelho no qual devemos nos mirar e focar para evitar a dispersão de nossas energias no caminho da santificação. Esse mistério nos ensina também que todo ser humano, mesmo antes de nascer, tem um destino que não depende só de forças obscuras ou limitações como saúde, cultura, raça, país, profissão, etc. Mas um destino mais profundo, que provém da essência íntima de nosso ser humano,
e está ligado à possibilidade de nossa salvação. Portanto, esta é a nossa missão: realizar em nós as condições necessárias para nos tornarmos, segundo o modelo da Imaculada Virgem, um espelho sem distorções e libertando-nos das deformações decorrentes da mancha, da separação e da consequente opacidade, da espessura da materialidade que nos impede de nos abrirmos plenamente à transparência e podermos voltar a refletir com perfeição a imagem divina para conseguirmos a união com ela, ou seja, a união com Deus. A abolição dessa separação é uma tarefa difícil para os cristãos, pelos condicionamentos pessoais, sociais e culturais, mas é a única tarefa necessária, aquela que requer toda a atenção e o foco da nossa existência. Prezados ouvintes, feita essa reflexão, em que procuramos aprofundar o lugar e a importância do mistério da Imaculada Conceição, que é uma graça para ela e uma graça para nós, uma graça para a Igreja, uma graça para toda a humanidade que se queira abrir a essa radiosa influência, essa pura influência da graça que nos vem por Maria. Vamos lembrar que no dia de hoje, Nossa Senhora, que apareceu a Pierina Dille como rosa mística, pediu, ou melhor, informou que iria conceder no dia 8 de dezembro, ao meio-dia, a chamada Hora da Graça. E a vidente perguntou a ela: o que significa esta Hora da Graça? Significa conversões em massa. Então, prezados ouvintes, hoje, ao meio-dia, se nós estivermos numa igreja melhor, se não for possível em nossas casas mesmo, nós temos a oportunidade de conseguir graças de conversão, talvez para um marido, para uma esposa, para um filho, para um primo, para um parente, para um conhecido, ou para quem precisar dessa conversão, de acordo com a mente de Maria e de Jesus. Devemos recitar uma oração que ela ensinou para essa ocasião. Imaculada Conceição de Maria, por todos os vossos méritos, abri as portas do vosso coração e deixai espalhar pelo mundo todo graças incontáveis, repletas de bênçãos espirituais e temporais. Vejam bem, até bênçãos temporais Nossa Senhora inclui nessa hora da graça, como mãe que é e que conhece todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Depois dessa oração, devemos rezar 7 Ave-Marias em honra das 7 dores de Nossa Senhora. E depois, 3 glórias ao Pai em honra da Santíssima Trindade. E esses glórias devem ser intercalados com a invocação: Rosa Mística, rogai por nós. Então vejam bem, mesmo que não tenhamos guardado aqui a materialidade, a literalidade da oração, a ideia, podemos guardá-la e podemos repeti-la. Imaculada Conceição de Maria, invocação de Nossa Senhora, a sua concepção imaculada. Por todos os vossos méritos, abri as portas do vosso coração e deixai espalhar pelo mundo todo graças incontáveis, repletos de bênçãos espirituais e temporais. 7 Ave-Marias, 3 glórias ao Pai, intercalados com a invocação: Rosa Mística, rogai por nós. Assim seja, e espero que todos nós possamos fazer uma grande colheita de conversões, atendendo ao pedido de nossa Mãe Santa e Imaculada da sua concepção.